Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que prorroga a desoneração da folha de pagamento para as empresas. No Congresso já há discussão da possibilidade de derrubada desse veto. E para falar mais sobre isso e outros assuntos do Congresso, recentemente nos atende o senador do MDB do Tocantins, Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso. Tudo bem, senador? Bom dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Karina. Bom dia a todos que assistem o Jornal da Manhã da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Senador, claro que a situação econômica é muito difícil e há uma pressão das empresas para que essa desoneração ocorra e continue. É possível que o Congresso derrube esse veto e o senhor, como líder do governo, como vai trabalhar de forma contrária a isso? Tiago, primeiro com o histórico recente do Ministério da Economia, do governo federal, sobre todas as demandas que foram colocadas à sociedade desde o primeiro dia da pandemia. É um esforço fiscal que já chega a R$ 1 trilhão, a capacidade de diálogo, a capacidade de abertura de discussão por parte do ministro Paulo Guedes, da equipe da economia, entendendo que esse processo legislativo ele tem diversas fases, né? Havia uma proposta inicial de desoneração de 2 anos, depois houve um posicionamento do Congresso Nacional por optar por 1 ano de prorrogação da desoneração, mas a equipe econômica trabalha com diversos cenários. Os cenários, primeiro, da crise, que tem sido enfrentada com muita estratégia e inteligência para dar socorro aos vários setores nacionais, mas também com a possibilidade de retomada das agendas macroeconômicas. Por isso, eu ainda acredito que antes da apreciação de derrubada ou manutenção do veto, haverá aí um diálogo entre o governo, a equipe econômica, os setores específicos que pleiteiam uma desoneração, setores que empregam milhares e milhões de brasileiros. Eu sempre vejo por parte da equipe do ministro Paulo Guedes a responsabilidade fiscal, mas principalmente a sensibilidade para o momento que nós estamos vivendo. Então, isso pode ocorrer entre o veto e a discussão do veto no Congresso. Há aí uma estrada longa para a gente percorrer, buscando entendimento e medidas paralelas que podem suprir essa necessidade de apoio aos empresários brasileiros. Eu estou confiante de que a gente consegue aí, nesse ponto específico, um acordo nos próximos dias. Senador, agora a pergunta de Thaís Oyama. Thaís. Senador, o Ministério da Economia diz que é contra a prorrogação da desoneração, inclusive porque ela abrange setores específicos. Aliás, alguns setores que nem foram tão afetados quanto os outros pela pandemia, porque tratam de informática e etc. Há possibilidade de essa desoneração no futuro atingir outros setores que não esses 17 que são hoje contemplados? Thaís, eu quero concordar com o que disse o Ministério da Economia, mas também quero dizer que existe no Congresso Nacional um debate que trabalha especificamente com essas informações, com uma outra visão. O setor de tecnologia pura e simples tem uma interpretação sobre o que ele tem sido afetado na crise, mas se formos observar a questão de prestação de serviço, call center e outros setores de trabalho intenso, de volume intenso de funcionários, de servidores e de colaboradores, a gente entende que existe aí um cenário a ser identificado. Então, é como eu disse na minha resposta anterior, a gente precisa de uma leitura de cenário, responsabilidade com a questão fiscal, tudo que o governo tem dado de resposta na crise a estados, municípios, empresas, geração de crédito, suspensão de pagamento de dívida, precisa entrar no contexto. Então, continuo confiando de que é uma questão de diálogo urgente, evidente, por conta do que nós estamos vivendo, mas com a capacidade de diálogo que a gente pode exercer, e o ministro Paulo Guedes, em todas as oportunidades, deixou isso muito, muito claro, a capacidade de diálogo entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Então, nós vamos exercitar isso, a especificar os setores atendidos, observar a questão fiscal e avançar na melhor saída para a manutenção do emprego. Senador Eduardo Gomes, agora José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Senador, prazer falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Senador, o corte de incentivo e de renúncia é aumento de carga tributária, não há dúvida sobre isso.
aí estão setores importantes, eu disse aí call centers, mas outros, são 17 setores, inclusive de comunicação, e esses setores terão aumento de carga tributária em plena crise, né? Agora, politicamente, senador, eu tenho ouvido no Congresso Nacional de que se trata de uma sinalização da equipe econômica de que quer aprovar o tal imposto sobre movimentação financeira. Seria a tradicional recriação da CPMF. Neste caso, seria a proposta de troca desta desoneração da folha de pagamento, de uma maneira mais geral, pela aprovação deste novo imposto de movimentação financeira. Procede, senador, esta sinalização? Bom, Zé Maria, prazer falar com você. A gente que acompanha o Congresso Nacional há mais de 20 anos, dá para entender que esse governo pode ser tudo, menos tributarista, né? O ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, em todos os momentos em que se apresentou em qualquer interface do governo a possibilidade de aumento de carga tributária, isso foi rechaçado de maneira veemente. O governo fez um ano de 2019 com absoluta competência que permitiu que a gente enfrentasse aquilo que o mundo inteiro não estava preparado para enfrentar, que é essa crise do Covid-19. Portanto, todas as especulações que venham em cima dessa negociação tendem a fracassar por conta do histórico recente do governo, que é de diálogo, que é de absoluta transparência com o Congresso Nacional. Foi por isso que conseguiu, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência, que vinha se arrastando há muitos anos, o projeto, a lei do saneamento e tantas outras conquistas legislativas que tiveram nessa relação a clara transparência. Então, a gente entende que o que é preciso colocar aí, e eu vejo que essa parte do governo entende que qualquer tipo de desoneração, qualquer tipo de benefício precisa ter começo, meio e fim. Nós estamos vivendo uma fase aí de redesenho dessa relação, que signifique, no seu todo, tudo, menos aumento de carga tributária. Então, a gente está confiante que começa hoje um debate importante sobre as relações de trabalho, o ambiente de trabalho, de geração de emprego e renda no país. Eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes conduzirá essa discussão no mais alto nível. Não vejo nenhum outro tipo de especulação morando aí nesse debate que a gente está tendo agora. Ô, senador, a Câmara aprovou o texto base da MP, da ajuda, do socorro ao setor aéreo. Os destaques ainda não foram votados, mas se isso passar pela Câmara, isso, claro, deve seguir para o Senado e seguir a tramitação pelo Congresso. O senhor acha possível uma ajuda a esse setor, que é, talvez, o setor que mais sofre com a pandemia? Eu concordo que é impossível não ajudar. Está muito evidente o desastre que se anunciou no setor de aviação brasileira, nas relações de negócio, no transporte de carga que vinha aumentando nos últimos anos. Então, eu tenho certeza absoluta que, com muita responsabilidade, mas com o sentimento de que a aviação é um dos eixos da retomada do desenvolvimento do país, tanto na questão da infraestrutura quanto da saúde, da prestação de serviços das empresas, o Senado da República, assim que começar a tramitar lá essa medida provisória, irá fazer um trabalho nesse sentido, de recuperarmos postos de trabalho e condição de trabalho. É impossível pensar em retomada econômica, em uma certa normalidade do processo de construção econômica do país, sem o setor minimamente atendido. Então, eu tenho confiança de que essa é uma área que vai receber atenção especial do governo. E, senador, para a gente fechar agora, Thaís Oyama, a última pergunta. Thaís. Saindo um pouco da economia, senador, ontem o senhor defendeu a indicação do seu colega de Congresso, o deputado federal Major Vitor Hugo, para uma eventual ocupação do Ministério da Educação. Eu queria saber, o senhor acha mesmo, senador, que o Brasil merece o terceiro ministro da Educação que não entende de educação? Bom, primeiro, o que eu disse ontem com relação ao Major Vitor Hugo foi a capacidade dele de diálogo e gestão. O ministro da Educação que a gente precisa no país, e não é só prerrogativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, senão a gente teria hoje no país melhores índices de educação. Não adianta nada você ter um especialista que não consegue colocar em prática a política pública de educação. É preciso que a pessoa seja
primeiro lugar, honrada, já que tivemos outros problemas em outros governos, eivados de corrupção e de uma série de escândalos, e que a pessoa tenha um preparo técnico e a confiança do presidente que saiba ouvir. Então, a gente entende que tanto o Major Vitor Hugo como outros nomes ventilados preenchem esse perfil. Tanto é que o Ministério agora está na interinidade, aguardando a melhor indicação, e a gente tem certeza de que nessa busca de mudar a questão da gestão na educação, o que o Brasil merece é um ministro honesto e que saiba ouvir, por isso que houveram as outras trocas de ministro, precisa conversar com a comunidade acadêmica, com o ensino básico do país, e precisa principalmente entregar os recursos públicos que a educação precisa para o seu desenvolvimento. Por isso, eu acho que não cabe, nesse momento, preconceito com quem tem uma carreira ilibada, irretocável, como é o caso do servidor da Câmara dos Deputados, concursado em primeiro lugar na carreira de consultor, que é o Major Vitor Hugo. Líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, mais uma vez, senador. Obrigado pela atenção, gentileza. Bom trabalho. Muito obrigado a todos. Bom dia.